Em relação a Fortaleza, aí a parada já foi diferente. Foi, né? Em Fortaleza, aí com o papai, com a morte do papai, nós tivemos que nos virar. A gente já era acostumado, de certa maneira, a trabalhar, porque meu pai, ele era um pequeno agricultor e funcionário público. Uma família muito grande, ele ensinou a todos nós a trabalhar desde pequeno, não é? Eu, Rútilo, Hudson, todos nós, os menores mesmo, assim, os que podiam, lá na nossa fazendazinha, meu pai estimulava cada um de nós botar aquilo que se chama roça, nossas roças, né? Plantar nosso milho, feijão, melancia, não é? E colhemos e vendemos depois. Aí a gente vendia, ele não queria nada do que a gente produzisse, né? Então com o resultado daquilo lá, a gente comprava bicicleta, outros compravam cavalo, outros compravam outro, por exemplo, vendeu as vacas dele. Tinha vaca também, vendeu para comprar uma lambreta, uma vespa, né? Começou a ser empresário logo cedo. Então era assim, aí fui para Fortaleza com 15 anos, fui trabalhar de office boy num banco. Meu irmão Francisco, que era um dos mais velhos, é o segundo mais velho, já trabalhava e estudava lá. Tinha um outro irmão, Rui, falecido, que também trabalhava e estudava. E aí esse meu irmão Francisco, junto com um tio nosso que morava lá, chamado Zé Osmar, que também falecido, arranjou para eu trabalhar num banco oficial de Minas Gerais, que era o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, como office boy. Eu trabalhei como office boy durante um período, estudava, trabalhava de dia e estudava à noite no Liceu do Ceará. O famoso Liceu, que era, assim, foi uma escola da vida também. Era né? uma formação. Eu estudei no Liceu e trabalhava no Banco Crédito Real. Com 2 anos de banco, eu era muito jovem ainda, eu comecei a militar no sindicato. Quando foi em 1967, nós fazíamos um movimento, evidentemente, clandestino, não é? E dentro dos bancários, no movimento bancário, retomamos o sindicato. Nos refugiamos, digamos assim, no CEL, que era o Clube de Estudante Universitário, cujo presidente do DCE na época era José Genuíno, e nós fomos contemporâneos nessa luta. A partir daí aí voltei para o banco, mas em seguida fui demitido, porque quando foi com o AI-5, no dia 13 de dezembro, o AI-5, né? Isso. No dia 14 de dezembro eles foram buscar em casa. Foi? Eu passei uma temporada hóspede do quartel da Marinha, da Escola de Marinheiro de Fortaleza. Na época, quem estava com você? Genuíno, por exemplo, na época também foi? Genuíno, nós tivemos nesse período, depois desaparecer, ele desapareceu, eu também tive que sair de Fortaleza porque estava para ser decretada uma prisão preventiva minha, né, política, né, diga-se de passagem, não tem nada a ver. E aí eu tive que ir embora aí quando fui para o Rio de Janeiro. Agora você lá, nesse movimento, você admite aqui essa sua formação ideológica? Doutor, é o seguinte, eu posso dizer que minha formação ideológica é intrínseca pelo seguinte: eu convivi no sertão, né? Eu vi muito sofrimento do sertanejo. Naquela época, se diz hoje assim, mas eles estão muito bem hoje, com cesta básica, etc. Tal. Tem, mas merecidamente, porque o sertanejo, eu convivi com eles, eu via como era o sofrimento deles, não tinham direito a nada. Meu pai pedia dinheiro emprestado ao Banco do Brasil para manter obras que depois não tinham nenhum valor produtivo, mas para manter os moradores, que a gente chamava dele, empregados. Meu pai fazia barragem no rio, na época da seca, que na primeira enchente do rio levava a barragem, mas ele fazia aquilo para, evidentemente, né, quer dizer, conseguiu o empréstimo no banco para fazer essas melhorias, mas não era era para manter aquele pessoal, e eu assistia tudo aquilo. A nossa convivência, né, lá no Ceará, lá em Milagres, então foi uma convivência assim daquela família numerosa e unida, extremamente unida, solidária. Aquela família tradicional sertaneja, né? Família nordestina, sertaneja que
que preza muito essa união. E Rubens tem uma história bonita, sabe? A história de Rubens é muito bonita, que é uma história de luta, a história dele. Ele já era muito rebelde, quando menino com a gente, já era rebelde, não se conformava com certas coisas, né? Muito avançado para o seu tempo. Considero bastante um irmão e também um cunhado. E eu queria sempre agradecer a Deus, que sempre, como vizinho, e também uma pessoa da família. E como tio, um grande homem. É só isso que eu posso descrever. Ele é muito exigente e ele gosta das coisas extremamente, no lugar extremamente ajeitado, extremamente. Aqui, por exemplo, o escritório dele, quem arruma é ele. Ele que toma conta, ele que coloca os livros da maneira que ele quer, que ele gosta. Eu entro aqui mesmo só para trazer um cafezinho de vez em quando. Aí o Rubens viajou, aí eu aproveitei para dar uma limpada geral aqui no escritório. E a empregada nova, e também não sabe ler, esses negócios assim. Aí a gente foi tirando. Tirava uma parte, limpava e depois colocava os livros. Aí quando ela foi colocar os livros, ela colocava assim o tombo virado, né? O tombo virado, assim, e não se sabia que livro era aquele, né? Porque as páginas viradas pra gente. Mas o Rubens deu uma arrumadinha.